Agora nós vamos aprender sobre alguns operadores lógicos, que é o não, o ou e o e. Primeiro vamos começar aqui com o não, que é o not, né? E basicamente o que seria true agora vai para false, ou seja, o que seria verdadeiro agora vai para false. Então ele meio que faz o contrário, né? Então, por exemplo, aqui o valor igual a 7. Se o valor for diferente, né, que vocês acabaram de aprender, que quando tem exclamação igual é diferente, se o valor for diferente de 0, então vai printar diferente de 0. Se o valor for não igual a 0, então aqui ele está falando o valor é igual a 0. Tá, mas aí colocando o not na frente, ele falou não é igual a 0. Então você vai printar o diferente de 0, porque eu tô falando o valor não é igual a 0. Tipo, ao invés de usar esse operador aqui que vocês aprenderam, você vai colocar o igual a 0, mas eu quero a condição contrária. Então, não quero igual a 0. Então, você vai colocar o not. É basicamente isso. Ele inverte o que você está falando. Então, se eu estou falando aqui igual a 0, você coloca o not na frente e ele fala não é igual a 0. Bom, aqui é basicamente o end, o que ele faz? Ele junta as duas condições. Então, ele vê se as duas condições são verdadeiras. E se as duas condições forem verdadeiras, então ele executa esse código. Senão, não. Senão ele vai para o else. Então, por exemplo, para x igual a 0 e y igual a 0. Se x igual a 0 e y igual a 0, então ele vai printar isso. Então, se as duas forem verdadeiras, ele vai printar isso. Se não, ele printa o outro. Mas as duas têm que ser verdadeiras. Então, aqui, x igual a 0 e y igual a 0, então ele vai printar estamos em home. Se, por exemplo, eu mudar o y igual a 1, então o nosso x é igual a 0? Sim. E o nosso y igual a 0? Não. Então, ele não vai poder printar esse aqui, porque o end não deixa, ele só deixa você executar esse código se as duas coisas forem verdadeiras. Então, ele vai para o else, porque isso aqui não é totalmente verdadeiro. Essa parte aqui é falsa. Então, ele vai para o else. Então, ele vai printar não sei onde estamos. Não sei onde estamos. E agora, por exemplo, se a gente mudar para 0 e 1. O nosso x é 0? Não. Então, ele já é falso. Então, essa condição aqui, como os dois precisam ser verdadeiros, então nem tem o porquê continuar, né? Então, ele já vai aqui para o else e vai falar não sei onde estamos. Aqui, não sei onde estamos. Bom, aqui o OR, ele meio que junta também as duas condições, mas de uma maneira diferente. Ele só vai dar falso se os dois forem falsos. Se um dos dois forem verdadeiros, então ele vai fazer esse código aqui. Então, por exemplo, se x é igual a 0 e y é igual a 0, aqui eu escolhi. Então, se x é igual a 0, verdadeiro. Ou y igual a 0 também é verdadeiro. Então, ele vai printar esse aqui. Então, tá, se você rodar, ele vai printar estamos nos eixos. Estamos nos eixos. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1, então, o x é igual a 1? Não, mas ele não é e. Os dois não precisam ser verdadeiros. Pode ser um verdadeiro e um falso, que ele já vai printar esse código, que ele já vai vir para esse código executar. Porque ele não necessita dos dois verdadeiros, ele necessita de pelo menos um verdadeiro. Então, o x é igual a 0? Não, mas o y é igual a 0. Então, ele vai executar estamos nos eixos. E aqui, se formos modificar, se formos trocar, vai dar a mesma coisa, né? Porque o x é igual a 0? Sim. Então, já tenho pelo menos uma condição verdadeira. Então, mesmo que essa seja falsa, eu não ligo, porque eu preciso de só uma. Então, ele vai falar, estamos nos eixos. Mas se eu colocar aqui x igual a 1, y igual a 1, x é igual a 0? Não. Ou y é igual a 0? Não. Então, os dois são falsos. Se os dois são falsos, então ele não vai executar essa parte aqui. Ele vai simplesmente pular e vai vir aqui para o else, porque os dois são falsos. Então, ele vai falar, não sei onde estamos. Então, como eu tenho duas coisas falsas, com o or, com o ou, então eu vou printar não sei onde estamos. Bom, e também temos esse exemplo aqui que fala um pouco, que usa um pouco sobre o que a gente aprendeu do end e do or. Essa parte aqui a gente pode deixar disponível, na verdade a gente vai deixar disponível na descrição esse código aqui,
basicamente, essa primeira parte aqui é só fazendo essa capinha aqui, né? Essa parte. E aí, eu acho que o mais interessante aqui para vocês entenderem é essa parte das condições. Então, ele basicamente fala: meu nome é Leonardo, minha cor é azul, eu uso uma espada. Você quer saber meu segredo? Então responda. Você só precisa acertar uma pergunta. Então, aqui, basicamente, esses são as variáveis que foi utilizada, né? Então, o nome Leonardo, cor Leonardo é azul, objeto Leonardo é a espada. Então, aqui ele colocou uns inputs perguntando: você quer saber meu segredo? Qual o meu nome? Qual a minha cor favorita? Qual objeto eu carrego comigo? Então, essa parte aqui vocês já estão craques de variáveis e de como fazer as perguntas. Então, aqui, vamos para o if. If quer saber igual a sim, and. Então, o que aqui está falando? Se o quer saber é o quê? Essa pergunta. Se nessa pergunta o que for escrito neste input for sim, então, se essa parte for verdade e alguma dessa parte aqui tem que ser verdade, então ele vai executar esse código aqui. Se essa parte for false e essa parte for verdade, como a gente está trabalhando com o end, como vocês já aprenderam, então ele não vai executar essa parte, ele vai simplesmente pular e vir para esse elif. Então, se você quer meu segredo, se a pessoa responder sim, e se ela acertar o nome, ou se, e agora aqui vocês percebam que a gente está usando or, que é o ou. Então, se isso for verdade, ou isso for verdade, ou isso for verdade, então ela vai executar isso aqui. Se, por exemplo, isso for verdade e os outros dois forem mentira, então, mas mesmo assim, no mínimo, eu preciso de no mínimo uma verdade para já ser verdade, então eu vou executar esse daqui, essa parte aqui, logo depois do if. Mas, se essa parte toda aqui, se essa parte do nome, se a pessoa errar o nome, se a pessoa errar a cor do Leonardo, se a pessoa errar o objeto que o Leonardo tem, então quer dizer que é tudo falso. Então, isso tudo, esse bloco inteiro vai ser falso, ou seja, e como no end eu preciso de dois verdadeiros, das duas coisas verdadeiras, das duas ou mais coisas, né? Nesse caso são só duas coisas verdadeiras. Então, como vou ter um falso e um verdadeiro, então eu vou pular para o elif. Eu espero que não tenha ficado tão confuso. É só vocês saberem mesmo o que o end precisa. O end, para ser verdadeiro, eu preciso que os dois sejam verdadeiros. Tanto essa primeira parte quanto essa segunda parte. Já no or, não. No or, se tudo for falso, vai ser falso. Mas se pelo menos uma coisa for verdadeira, então o bloco inteiro vai ser verdadeiro. Bom, agora vamos no desafio de aula e para começar eu quero mostrar a Rosa do Vento para vocês, porque vocês vão basicamente o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão dar a posição de vocês e onde vocês estão, vocês vão indicar qual é a posição da Suzy, que é aquela, lembra do começo que ela estava perdida na espaçonave, em outra espaçonave e ela precisava de ajuda, e aí você vai dizer para que direção você precisa ir. Se vocês não conhecem esse desenho aqui, é Rosa dos Ventos, então basicamente ela te fala as direções. Então, por exemplo, se a Suzy tá mais à direita de você, então quer dizer que ela vai estar para leste. Se ela tá mais acima de você, vai estar para norte. Se ela estiver entre o leste e o norte, você vai ter que ir para nordeste. Então, entre a direita e para cima. Se ela estiver na sua esquerda, na mesma linha que você, mas na sua esquerda, você vai para oeste. Se ela estiver entre norte e oeste, ela vai estar em noroeste. Então, se ela estiver mais para baixo, vai estar no sul. Aí, se ela vai estar entre o oeste e o sul, vai estar no sudoeste. E entre o leste e o sul, vai estar no sudeste. Então, vocês precisam só saber a Rosa dos Ventos para saberem o que colocar. Então, esse é o nosso desafio e eu quero dar para vocês duas dicas. A primeira dica que eu quero dar é sobre as condições, que vocês não precisam ficar só no if, elif e o else, vocês podem colocar condições dentro de condições.
E como que funciona? Então, se esse if é verdadeiro, então eu vou entrar dentro dessa parte aqui. Eu não sei se vocês perceberam até agora, mas tipo, sempre quando eu vou entrar em uma condição, ele tá um passinho à frente. Então, esse código inteiro aqui, que tá um pouquinho à frente desse aqui, vocês estão vendo que não tá na mesma linha, ó. Esse aqui tá na mesma linha desse, mas esse aqui tá diferente. Então, quer dizer que quando ele tá um pouco mais pra frente, assim, quer dizer que ele tá dentro dessa condição. Então, se essa condição for verdade, eu vou ter que analisar esse código aqui. Mas então, se esse for verdadeiro e essa condição primeira aqui for verdadeira já, eu vou fazer esse código. Se essa condição for verdadeira, mas essa for falsa, então, se essa for falsa, então eu vou para essa condição aqui. Se essa for verdadeira, essa for falsa, então eu vou fazer esse else. Nossa, eu até escrevi aqui errado porque não tem essa condição. Mas também, se essa condição aqui for falsa, então ele nem vai entrar dentro dessa parte do código, ele vai simplesmente pular para cá, que é igualzinho que vocês aprenderam anteriormente, é só que tem uma condição dentro da outra. Então, se essa for falsa, ele vai ver essa. Se essa for verdadeira, essa vai ser verdadeira? Se sim, então ele vai vir aqui. Se não, então ele só vai pular para cá. E aí, finalmente, o else não tem que fazer aqui, como se fosse o resto das condições, então ele vai gerar esse código aqui, se essa condição e essa ou essa condição for falsa. E a segunda dica é vocês pensarem, quando vocês estiverem montando o seu programa, vocês forem para uma direção, por exemplo, para 100, 100, e vocês pensarem, tá, e darem a posição da Suzy e você pensar, a Suzy vai estar à minha direita se acontecer o quê? Se a posição vertical for maior, se a posição horizontal for maior, se as duas forem grandes, se uma for igual à minha e outra for diferente. Então vocês pensem nisso, de tipo, tá, eu estou em um lugar e agora como que eu vou falar que ela está a leste? Como que eu vou falar que ela está a oeste? Como eu vou falar que ela está acima de mim, que é norte? Como eu vou falar que ela está abaixo de mim, que é sul? Como eu vou falar se está em noroeste, nordeste, enfim. Então, esta é a segunda dica, e aí vocês vão fazendo por partes. Não tenta fazer tudo junto, não. Tenta fazer por partes, separadinho, pensar em cada condição, que aí dá certo. Então, pausem o vídeo e tentem fazer, qualquer coisa mandem mensagem, e também fiquem aqui, terminem de assistir o vídeo para vocês verem qual é a solução. Bom, essa foi a solução que nós encontramos para o desafio de casa, mas lembrando que não necessariamente esse é o único jeito e que existe diversos jeitos de resolver esse exercício e esse é só um deles. Então, basicamente, você está pedindo a sua posição horizontal e vertical, e aí você mandou ele para essa posição. Aí você pergunta a da Suzy, horizontal e vertical, e aí depois aqui jogou em uma variável as comparações. Se a Suzy for maior do que a posição da Suzy em X for maior do que a sua, for menor. Se a posição de Suzy em Y for maior e menor do que a sua. E aqui vem as condições. Então, se a posição da Suzy em X for maior que a sua, então ele vai entrar dentro dessa condição aqui, né? Ele vai ver esse aqui. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se a Suzy tiver a posição de X da Suzy for maior do que a sua, então vai entrar aqui. Então, se essa for verdadeira, ele vai executar esse código. Se essa for verdadeira, mas essa for falsa, vai executar esse código. Verdadeira, falsa, falsa, vai executar esse código. E assim vai. Esse aqui é o mesmo pensamento do que esse aqui, e aqui basicamente é vendo se tá no norte e no sul. Então, se tiver a posição da Suzy em Y tiver maior que a sua, então ela vai estar no norte, e se a posição... E aqui, basicamente, vai ser quando X vai estar igual a zero, porque vai ser as condições que foram deixadas assim, né? Porque se não tiver pro leste, nem pro oeste, nem entre eles, né? Então ele só pode estar no norte e no sul. Então,
aqui também é o mesmo pensamento daqui, que se isso for verdade, então entra aqui. Se isso for mentira, então vai para o próximo. Se isso for verdade, entra aqui. Se isso for verdade, então ele faz esse código. Se isso for verdade, mas isso for mentira, ele vai para o próximo e tudo mais. Se isso for mentira, isso for mentira, então ele vem para cá e realiza uma dessas 3 condições. Então vamos lá. Se, por exemplo, eu falo que minha posição é 100 e que a minha posição vertical também é 100, se eu falo, vamos falar que a Suzy tá pra direita, mais pra direita que a gente, então mais pra leste, e mais pra cima, então mais pra sul. Então, o meio disso é o nordeste. Então, ela vai estar pra nordeste, porque as duas posições aqui são maiores do que a minha, tanto o x quanto o y. Se, por exemplo, as duas posições forem menores do que a minha, menos 70 e menos 70. Então, ela vai estar aonde? Se eu tô aqui, então, menos 70 e menos 70 vai ser mais para cá e mais para cá, então ele vai para sudoeste. Sudoeste. E aí você vai brincando. Se eu quero que ela esteja, por exemplo, em oeste, então, aqui em oeste, então ela precisa estar no mesmo plano de y, né? Porque se você pensar, aqui tá o eixo y e aqui tá o eixo x. Então, se eu tô aqui, se ela tiver o mesmo y que eu, então a gente vai estar na mesma linha. Então, o horizontal pode ser qualquer uma e aqui o mesmo que a minha. Então, ela vai estar oeste. E por último aqui, vamos pro desafio para casa. Coloquei aqui mais ou menos enunciado para vocês. Então, imaginem que vocês é um construtor de casa. Você ficou famoso no mercado por sempre dar muita liberdade para os moradores escolherem as cores de suas casas com total liberdade caso queiram. Em especial, você é bem popular num público bem específico das 4 tartarugas que são ninjas por saber antecipar o que eles querem numa casa. Suas casas sempre têm janela. Então, faça um programa que pergunta para o usuário se ele é um ninja. Então, aqui vocês podem ir fazendo por partes. Então, primeiro, eu faço pergunta se ele é um ninja. Aí, aqui, a cada se vocês podem pensar em usar um if. Então, se ele for, pergunte seu nome e faça. Então, pergunte o seu nome. Então, vocês vão precisar de um input. Faça a porta de acordo com sua cor favorita, com paredes e telhado verde, e escrito "Eu amo pizza" no telhado. Mas, se ele estiver apenas fingindo, lhe entregue uma casa normal, sem escolha de cor alguma. Então, se ele falar que é ninja, então você vai perguntar o nome, vai fazer a porta da cor favorita, e com paredes e telhados verde, e escrito "Eu amo pizza" no telhado. Se ele estiver fingindo, então você vai entregar uma casa normal, sem escolher nenhuma cor. Então, se ele não for, então aqui era se ele fosse ninja, se ele falasse que fosse ninja. Se ele não for ninja, dê a opção de escolher as cores das paredes, do telhado, da janela e da porta. Independentemente do comprador, permita que ele escolha o número da casa, mas não permita que ele tenha um número com 4 dígitos ou mais. Então, essa é o nosso desafio para casa. Então, pense em tudo que a gente aprendeu nos ifs, nas condições not, and, or, se ele for ninja, se ele não for, se não for nenhum dos dois, para usar else. Então, vocês aprenderam muita coisa e vocês precisam colocar em prática, porque essas coisas são muito importantes. Como sempre, qualquer dúvida é só mandar pra gente tanto nos comentários quanto por e-mail ou qualquer outro lugar. E é isso. Muito obrigada e até a próxima aula, gente.